Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander. O ser humano pode ver o que está oculto. Alex Didier, falecido em 1886, deu disso as mais belas provas. Podia, por exemplo, ler fosse o que fosse, escrito no papel, por muito bem selado que estivesse. Em maio de 1847, jogou uma inesquecível partida de cartas com Robert Houdin, o famoso ilusionista que o governo francês enviara havia pouco à Argélia para combater a influência dos morabitos. Estes, valendo do seu enganador prestígio, não cessavam de fomentar a rebelião. À custa de falsos prodígios mais maravilhosos que os deles, Houdin conseguiu aniquilar a sua influência. Ouçamo-lo contar a sua partida contra Alex Didier. Quando o lacre de um baralho de cartas levado por mim, cujo envelope havia marcado a fim de que não pudesse ser trocado o baralho, sou eu a dou, com todas as precauções de um homem exercitado nas sutilezas da sua arte. Precauções inúteis. Alex detém-me, indicando-me uma carta que eu acabava de colocar em frente dele sobre a mesa. Tenho o rei, diz-me ele. Não sabe coisa nenhuma, vez que o trunfo ainda não saiu. Vai vê-lo, responde. Continue. Efetivamente, viram o 8 de ouros e a carta dele era o rei de ouros. A partida continuou de modo bizarro, pois ele dizia-me entre as minhas mãos a cada carta que eu jogava, ele deitava uma do seu jogo sem a voltar. E ele estava sempre perfeitamente relacionado com a que eu próprio tinha jogado. Voltei, pois, dessa sessão tão maravilhado quanto o podia estar e convencido de que o acaso ou a habilidade não pode produzir efeitos tão maravilhosos. Robert Houdin devia dizer ainda: se no mundo inteiro houvesse um pré-digitador capaz de operar semelhantes maravilhas, embaraçado o seu poder, citarei entre os maravilhosos videntes que têm demonstrado ainda o seu poder, citarei ainda Stefan Oziowick, um engenheiro polaco que em 1923 lia sem hesitação uma mensagem encerrada num tubo de chumbo com 3 centímetros de espessura. Oziowick foi executado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eis uma experiência de igual modo surpreendente de Pascal Fortuny, 1872-1962, em Paris. Em 21 de abril de 1926, no Instituto Metafísico da Avenida Niel, o senador Emile Humboldt designa, ao acaso, uma cadeira entre as 250 na sala. Convidam Pascal Fortuny a sentar-se nela. Assim que ocupou o lugar, dita durante 30 minutos um texto que deve corresponder ao espectador que ocupará a cadeira quando a sessão começar. A hora marcada, a sala fica cheia. Uma senhora está sentada na minha cadeira, escreve Pascal Fortuny. Leio-lhe o meu texto. Ela inquieta-se. Nele reconhece a sua esposa, as suas doenças, os seus projetos, a inicial do seu nome, M, as inimizades que tem, o seu ambiente familiar, suas relações no Brasil. Nesse mesmo dia havia renunciado à intenção de aceitar um convite para ir lá. Mesmo a hora em que eu operava sobre a cadeira vazia, durante todo o tempo do meu ditado, ela tinha sido subitamente atacada por uma indisposição que cessou no instante em que decidiu assistir à sessão. Foi involuntariamente arrastada pela multidão dos recém-chegados que ela, furtivamente, havia ido para a cadeira da experiência. Nos nossos dias, o vidente holandês Gerard Crouzet realizou uma proeza muito parecida. A experiência começou em Utrecht, a 6 de janeiro de 1957, no Instituto de Parapsicologia, sob a direção do professor Tenha F., com a colaboração dos professores Brecht, Schneider, Smith e Lou Werens. Foi apresentada a Crouzet a planta de uma sala ocupada por cadeiras numerosas de 1 a 30. Aí dizem-lhe, terá lugar uma sessão no dia 1º de fevereiro próximo, perante 30 pessoas ainda não designadas. A sala pertence a uma casa de Haia, cujo interesse não foi mencionado. Pedem-lhe que descreva a pessoa que se sentará numa cadeira qualquer, que ele poderá escolher. O vidente mostra a cadeira número 9 e anuncia que no dia 1º de fevereiro será ocupado por uma senhora de meia idade, acerca de quem dá um número inacreditável de minuciosos pormenores. Os convites são feitos por alguém completamente estranho à experiência. Os números das cadeiras tirados ao acaso colocam-nos
No subscrito selado, chegado o dia, informa-se os convidados quando chegam do que vai ser tentado, ao mesmo tempo que lhes distribuem cópias das declarações de Gerard e Crowset. São então conduzidos junto da escada, onde cada um vê atribuir-lhe o seu número, extraído sem troca de sobrescrito selado. Quando toda a gente está instalado, o professor Tenhaf pergunta se alguém se reconhece na descrição de Crowset. Uma resposta imediatamente que lhe corresponde de modo extraordinário. É a ocupante da cadeira número 9. Por menor que espantar e chocará mesmo alguns, a polícia holandesa apela frequentemente para Crowset nos casos de desaparecimentos. Um outro vidente, o alemão Ludwig Kahn, nascido em 1874, conseguiu decifrar em 1926 uma frase escrita com palavras de 4 línguas, uma atrapalhada e irregular, num papel seguro, estreitamente dobrado, na mão de um experimentador que ignorava o texto. Atualmente, tanto a evidência como a telepatia são objeto de experiência realizada pelo americano Heine. Essa experiência tem de particular o processarem-se sobre grupo de pessoas neutras, sem qualquer poder, sem dom, o que demonstra que se trata efetivamente de faculdades que todos os seres humanos possuem. Freud pensava, aliás, que é possível que a telepatia tenha sido o meio arcaico original de comunicar entre os humanos. Em julho de 1959 foi realizada uma experiência entre um oficial americano navegando em imersão durante 16 dias a bordo do submarino atômico Nautilus e o Departamento de Pesquisa das Forças Aéreas dos Estados Unidos em Friendship, no Maryland. Uma vez por dia, um agitador eletrônico misturava 1 milhar de cartões, cada qual com uma figura simples, expulsando 2 com 1 minuto de intervalo. O experimentador então concentrava-se e tentava comunicar o aspecto de cada cartão ao homem que a cerca de 2.000 quilômetros dali aguardava passivamente sob uma centena de metros de água, onde nem mesmo as ondas de rádio penetram. O êxito foi de 7 em 10. Para dar uma ideia da complexidade do assunto, refiro que acontece frequentes vezes nestas experiências o que é adivinhado, seja o cartão que procede ou o que se segue no cartão pensado. Os russos levam muito a sério esses estudos que, por seu lado, prosseguem perseverantemente. O professor Leonidovich Vassiliev, da Universidade de Leningrado, declarou que podem levar a qualquer coisa tão importante como a energia nuclear. Um certo K.N. Nikolaev conseguiu ler em Novosibirsk, na Sibéria, na proporção de 12 em 25, cartões do mesmo gênero que 2 pessoas fixavam em Moscou, ou seja, a 3.200 quilômetros dali. A experiência realizou-se sob a direção de um grupo de especialistas da pesquisa biológica. Em março de 1964, a imprensa anunciava que a senhora Vera Petrovna de Novocherenshamsk via através dos corpos opacos, paredes, portas, até portas de cofre forte. É o terceiro caso do gênero descoberto na Rússia, sendo os outros os de Helena Blislova, da Cracóvia, e de Reza Koleshova, de uma aldeia de Ural. Coisa curiosa, Vera Petrovna acreditou durante muito tempo que toda a gente possuía a mesma faculdade. A experiência mais recente no domínio da evidência é a do astronauta americano Edgar Mitchell, tentada não oficialmente, mas com autorização da NASA e a bordo da Apollo 14 em janeiro de 1971. O astronauta declarou que os resultados obtidos ultrapassavam as suas esperanças, mas que cientificamente não eram probatórios. Linguagem cuja prudência é notável, pois a matéria apenas com grande leviandade permite chegar a conclusões temerárias. Seja como for, eis como Mitchell procedeu. Dispondo de 25 cartas numeradas representando estrelas, quadrados, cruzes, círculos e ondas, esforçou-se por transmitir mentalmente esses símbolos a 4 pessoas na Terra. Estas experiências foram em número de 200. Se 2 dos seus companheiros não foram muito brilhantes, os outros 2 conseguiram 51 respostas exatas. Tendo em conta as condições
verdadeiramente insólitas da experiência, assim como deve dizer-se a desordem que reinava na cabine, penetrando através do espaço infinito. O resultado pode qualificar-se de prometedor. Temos de notar que, por enquanto, a psicometria, ou a faculdade de, por assim dizer, fazer falar um objeto que uma pessoa apalpa durante muito tempo, ainda não é alvo de estudos sistemáticos. A radiestesia é essa, tida como feitiçaria ridícula. Enquanto o vedor se deslocava com uma vara de aveleira que se retorcia entre as mãos quando chegava acima da água encoberta, foi de repente admitida pela parapsicologia contemporânea. Quanto ao pêndulo, adaptado desde o século XVIII, já não se considera que reaja diretamente à influência perturbadora. Traduziria a sutil sensação experimentada pelo próprio operador. Explicação que justifica igualmente a teleradiestesia ou pesquisa sobre uma planta, mapa ou qualquer documento. O ser humano pode conhecer antecipadamente um lugar onde irá mais tarde. É o fenômeno que todos conhecemos, o já visto, mas muito mais acentuado. A inquietante sensação do já visto manifesta sempre de improviso e em circunstâncias banais. Os científicos explicam-na muito bem, mas as suas explicações são pouco convincentes. A impressão é muito surpreendente quando existe identidade completa entre o espetáculo real e um sonho tido muito tempo antes. Citando apenas um exemplo, em 1846, o cônego Garnier contempla em sonhos uma paisagem de uma transparência total, muito característica numa região montanhosa. Aí vê uma casa em cujo interior distingue 3 homens jogando as cartas e bebendo. Fora, há muitas mulheres diversamente ocupadas. Uma rapariga, 3 crianças, um cão deitado que se coça de vez em quando. 2 cavalos, um russo e um branco estão amarrados à parede. Uma poltra brinca. 4 ou 5 galinhas, um galho e um pavão andam por ali às voltas. 3 carneiros dão amarradas uns nos outros, tudo isso à claridade do pôr do sol. 3 anos mais tarde, o padre faz uma viagem aos Abruzos com 2 amigos, quando a sua carruagem para numa estação de muda de cavalos. Deu uma olhadela maquinal pela portinhola ali. Lá está a paisagem do seu sonho, até os mínimos pormenores, com tudo que a animava. O ser humano pode conhecer antecipadamente os acontecimentos do futuro. É a mais formidável das faculdades paranormais, pois pressupõe um destino irrevogavelmente marcado. Por que não admiti-lo? Já que, dadas todas as eventualidades, uma só se realizará. A pergunta. Tácito conta que nas vésperas da morte de César em 44 a.C., a mulher Calpurnia sonhou que o topo da casa se desmoronava, que a porta do quarto se abria por si só e que ela segurava nos braços o marido, transpassado de golpes. Joana d'Arc avisou que em 7 de maio de 1749 seria ferida por uma lança no ataque de Tornelles. Predisse a Glandale que morreria sem sangrar. No decorrer dos 3 dias seguintes, o que se verificou? Dentro desse prazo, o inglês caiu ao louro e afogou-se. Por outro lado, o mesmo acontecimento foi objeto de 3 premonições. Blaise de Montluc, marechal de França, em 1499 e 1577, o adversário implacável dos calvinistas, contou nos seus comentários o sonho que teve na véspera do torneio em que o rei Henrique II foi morto, com um golpe de lança em pleno rosto pelo conde de Montgomery, comandante da sua guarda escocesa. A noite anterior ao torneio, no meu primeiro sono, sonhei que vi o rei sentado num trono, tendo o rosto todo coberto de gotas de sangue. Parecia-me tal a qual como pintam Jesus Cristo quando os judeus lhe puseram a coroa, e que tinha as mãos juntas. Olhava, parecia-me a sua face, e não podia descobrir o seu mal, nem ver outra coisa além do sangue no rosto. Parecia-me que ouvia uns dizerem: estás morto, outros: ainda não está. Vi os médicos e cirurgiões entrarem e saírem do quarto. E creio que o meu sonho não demorou muito tempo, pois ao acordar descobri uma coisa que nunca tinha pensado, que o homem pode chorar enquanto sonha. 4 anos antes, Nostradamus, em 1503 e 1566, o autor de Centúries, uma grossa compilação de profecias, redigidas em quadras voluntariamente obscuras que penetram no futuro até
3.797, escrevera: o leão jovem e o velho dominará. Em campo bélico, por singular duelo. Em prisão de ouro, os olhos lhe vazará. Duas classes, depois morrer e morte cruel. Ou seja, em termos menos enigmáticos, o jovem leão vencerá o velho em combate singular. No recinto guerreiro, vazar-lhe-á os olhos no seu elmo de ouro na segunda parte de um combate. Aqui uma morte cruel se seguirá. Em 30 de junho de 1559. No decurso do torneio que deve assinalar o casamento de Emanuel Philibert de Saboia com Marguerite, a irmã do rei, assim como o do Filipe II da Espanha com Elizabeth de França, Henrique II terá sucessivamente por adversários o Duque de Saboia e Henrique de Guise, chamado o Marcado. Um último combate vai pô-lo frente ao jovem Montgomery. Os dois cavaleiros arremetem, chocam-se, mas continuam a cavalo. O rei insiste para que haja uma repetição. O senhor de Ville, que lhe ajudou, Elma exclama: aqui está a terceira premonição. Senhor, juro por Deus vivo que há mais de 3 noites que não faço senão sonhar que hoje deve acontecer-vos qualquer infelicidade, que este último combate vos é fatal. Farei como vos agradar. O rei não deu atenção ao aviso. Os dois combatentes lançam-se com ímpeto. O choque é terrível, fazendo rebrilhar as lanças. Voltam. Montgomery esqueceu-se de pegar uma nova arma, por qualquer razão desconhecida. As trombetas calam-se de repente. E a arma quebrada resvala, levantando a viseira do elmo do rei, crava-se profundamente na sua cabeça. A ferida é pavorosa. O fragmento da lança atravessou o olho direito e saiu pela orelha. O cirurgião Ambrose Parry nada pôde fazer e o rei morreu em 10 de junho seguinte. Tinha-se realizado a tripla premonição. O nome de Jacques Cazotte, no ano de 1719 1792. Autor do mais galante dos romances fantásticos, Le Diable Amoureux, está ligado a uma cena de presciência sem precedentes em 1788, isto é, um ano antes da Revolução, numa reunião elegante, exaltava-se acerca do reinado próximo da razão. De repente, Cazotte interveio para revelar a grande número de presentes a repercussão que esse reinado teria no seu destino. Preguiça ao matemático Condorcet, que se envenenaria no cárcere para escapar à guilhotina, ao moralista Chamfort, que cortaria às vezes com 22 golpes de navalha, e ao Dr. Vic Dizazi, que haveria de abrir as suas pelo mesmo motivo, ao Sr. Nicolai, ao astrônomo Bailey e ao poeta Rocha, que seriam executados. Tudo isso nos 6 anos seguintes. Revelou a Larfer, o mais cético dos homens, a quem se deve o relato da profecia que se tornaria cristão, como a duquesa de Gramont protestasse. Respondeu-lhe que as mulheres não seriam poupadas e que damas ainda mais ilustres seriam conduzidas, tal como ela, para o suplício, com as mãos atadas atrás das costas, na carroça do carrasco. Damas ainda mais ilustres, como? Pergunta. Princesas de sangue? Pergunta. Damas ainda mais ilustres. Nesse ponto houve uma agitação muito perceptível entre todos os presentes. A fisionomia do dono da casa assombrou-se. Começava a achar a brincadeira forte demais. Madame de Gramont, para afastar a nuvem, não insistiu nesta última resposta, limitou-se a dizer, chasqueando: verá que nem sequer me será dado um confessor. Não, minha senhora, não terá nem ninguém. O último suplicado a dispor de um por mercê será. Calou-se por um momento, então. Então quem é o feliz mortal que usufruirá essa prerrogativa? Pergunta. É a única que conservará, e será o rei da França. Tendo o dono da casa pedido amavelmente a Cazotte que acabasse com aquela lúgubre brincadeira, a duquesa de Gramont perguntou ainda o que é que ele previa para si. Cazotte esteve algum tempo em silêncio e, com os olhos baixos, perguntou: minha senhora leu o cerco de Jerusalém em Gesofe? Pergunta. Oh, sem dúvida, quem é que não leu? Pergunta. Mas faça de conta que eu não o tinha lido. Pois bem, minha senhora, no decorrer desse cerco, um homem deu durante 7 dias seguidos a volta às muralhas, gritando incessantemente com voz sinistra e trovejante: ai de Jerusalém, ai de Jerusalém, ai de mim mesmo.
Nesse momento, uma pedra enorme lançada pelas máquinas inimigas atingiu, despedaçando. Depois dessa resposta, o Sr. Casotti fez a sua reverência e saiu. Tudo o que ele predisse se realizou e ele próprio morreu na guilhotina. A narração de Laffer tem merecido calorosa discussão, talvez por ter sido redigida após a Revolução. Disse-se mesmo que se tratava de uma cena imaginária. Tendo, porém, o naturalista Deleuze feito um inquérito em 1825, Agrícola e Elizabeth Casotti, filhos do romancista, não manifestaram qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos. A condesa de Gênesis confirmou que tinha ouvido Larraffe contá-los antes da Revolução. O barão de Lamont Langon declarou por sua honra que conservava a narrativa da condesa de Ben Raunais presente na famosa reunião. Um amigo, Vic d'Azizi, declarou que este lhe havia relatado o fato na presença de sua família, igualmente antes da Revolução. Note-se ainda que Burke, um escritor inglês também, ele testemunha da inacreditável profecia, a contou num dos seus livros, nos mesmos termos que Larraffe. Reparou-se, por fim, que Jacques Casotti descreveu em 1762, no seu conto Oliver, um diálogo muito estranho entre cabeças recentemente cortadas de homens e mulheres de todas as classes. Eis um outro fato que o general Peloporte relata nas suas memórias. Vão rir-se de mim, mas não importa. Na véspera da batalha de Eylau, 1807, fui acordado por um leve ruído. À minha frente estava uma mulher ricamente vestida. Serás ferido, disse-me ela, e gravemente. Não temas, apesar de tudo, salvar-te-ás. Vivamente impressionado por essa estranha aparição, ia responder quando me dei conta de que a minha fada havia desaparecido. No dia seguinte, levei 30 golpes de sabre, mais 5 golpes de baioneta e salvei-me por milagre. Essa história é estranha, mas verdadeira. Por vezes, o acontecimento visto é insignificante. Efetivamente, Schopenhauer, 1788-1860, o filósofo alemão, anotou que uma das suas criadas, que ele chamara para lavar o soalho, onde acabava de entornar acidentalmente tinta, havia sonhado na noite anterior que faria esse trabalho. Essa compreensão, em compensação, que é assento de sombria fatalidade no pesadelo do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, 1809-1865, o qual sonhou ouvir uma noite, vindos de longe, estranhos soluços. Levantou-se e indagou, percorrendo as salas vazias de onde provinham, até que chegou à sala de este, que estava repleto de gente chorosa. No centro, sobre um catafalco velado por soldados, via-se estendido um cadáver com o rosto encoberto. Lincoln perguntou a um deles: quem é que morreu na Casa Branca? Perguntou. O presidente foi assassinado. Alguns dias depois, o grande homem de Estado estava morto no teatro, no seu camarote. Diga-se de passagem que Abraham Lincoln acreditava no supranormal, pois chegava a recorrer a médiums. Assim, certa noite, durante a Guerra de Sucessão, chamou Nat Colborne à Casa Branca. Ao sair do transe, a jovem achou-se com um lápis na mão em frente de um grande mapa dos Estados do Sul estendido sobre a mesa. Os dois oficiais superiores presentes estavam visivelmente impressionados, enquanto o presidente lhe dizia espantoso: todas as linhas que ela traçou estão de acordo com o plano que eu escolhi. Na história que se segue, o futuro foi desvendado em circunstâncias extremamente banais. Em 1876, em Paris, um estudante de direito chamado Bertaux passeia com um companheiro na feira de Neuilly. Entra por brincadeira na barraca de uma bruxa. Esta prediz-lhe: vais se tornar-te rico, mas morrerás mais tarde como comandante do exército, esmagado por um carro voador. E com efeito, Bertaux adquire grande fortuna em consequência de circunstâncias inteiramente imprevisíveis. Tendo entrado na política, tornou-se ministro da guerra. Em 1906 é decapitado pela hélice do aeroplano do aviador Train, que a partida para a corrida Paris-Madrid cairá sobre um grupo ministerial ao tentar desviar-se de um pelotão de cavalaria. 30 anos antes, a profetisa da feira tinha predito o inimaginável. O pintor italiano Giovanni Segantini, 1858-1899, tendo terminado uma alegoria da morte
um ataúde colocado em frente a uma cabana de montanha no meio de um planalto nevado. Sonhou que estava estendido no ataúde. 13 dias depois, uma peritonite aguda provocou-lhe a morte. Um dia, o famoso pintor pré-rafaelita John Millais confidenciou ao poeta Robert Brooks-Ning que lhe sucedia ver sobre a sua tela os números 13 e em 1896, pois bem, ele morreu a 13 de julho de 1896. O naturalista Edwin Red, diretor do Museu de História Natural de Concepción, no Chile, viu-se uma noite em sonhos, chegando ao fim de uma alameda, diante de um túmulo que tinha a seguinte inscrição: Red, naturalista, 7 de novembro de 1910. Como estava de excelente saúde, não se inquietou, mas na data predita morreu. Outra história de um pintor, mas sem relação com a sua profissão. Jean Laude tinha ido visitar um dos seus amigos nos arredores de Charleroi. Ao fim do dia, este acampou à estação. Quando os dois homens caminhavam ao longo de um campo de beterrabas, o artista parou de repente, olhando fixamente para um ponto desse campo. O companheiro interrogou e Jean Laude respondeu-lhe: vejo além uma mão que se agita acima das beterrabas. Como um amigo admirado lhe dissesse que nada via, admitiu que se tivesse confundido e continuou seu caminho. Pouco depois, recebeu uma carta anunciando-lhe que 2 dias após a sua visita, um caixeiro viajante tinha ido suicidar-se no campo de beterrabas. A primeira viagem do Titanic, o mais novo e luxuoso dos transatlânticos da sua época, teve lugar a 10 de abril de 1912. O Sr. Middleton, a quem os negócios chamavam América, compraram um bilhete de passagem em 20 de março. Algum tempo depois sonhou 2 noites seguidas que o navio naufragava. Não disse nada a ninguém, mas ficou muito aliviado ao receber um telegrama pedindo-lhe que adiasse a viagem. Só então contou o seu duplo pesadelo aos amigos. Além disso, conservou o seu bilhete. Sabe-se que o Titanic, considerado insubmersível, ficou com o casco rasgado por um iceberg e se afundou, arrastando para o abismo 1.500 pessoas. Estranha coincidência, havia a bordo uma família formada pelos pais e 2 crianças. Uma noite, a mulher julgou ter acordado devido a um choque muito grande. Gritos e vai-vens. Assustada, acordou o marido, da qual, para tranquilizar, foi dar uma volta pela ponte deserta e calma. No dia seguinte, o sonho realizou-se. Como a mulher se tinha deitado completamente vestida e também não quisera despir os filhos, pôde salvar-se com eles, enquanto que o marido se afogou por ter perdido tempo e preparar-se. Em 1898, o escritor americano Morgan Robertson publicava Futility, uma longa história marítima que seria esquecida se não tivesse narrado 14 anos antes o naufrágio deste mesmo Titanic. Este media 882 pés e tinha 3 hélices. Afundou-se durante a sua primeira travessia a 14 de abril de 1912, depois de ter abatido contra um iceberg a velocidade de 23 milhas. Os seus compartimentos estanques não o protegeram e muitos dos seus passageiros, em número de 2.207, morreram porque o navio possuía apenas 20 escalares de salvação. O navio imaginário, para podermos empregar aqui este adjetivo, chama-se Titã, mede 800 pés e tem 3 hélices. Afunda-se durante a sua primeira travessia em abril, depois de ter batido contra um iceberg a velocidade de 25 milhas. Entre os 3.000 passageiros, grande número morre porque o navio só possuía 24 escalares de salvação. Esta extraordinária premonição é, por certo, a mais original até agora registrada. A previsão do futuro pode tomar um aspecto quase diabólico. Assim, a senhora Bagetto, uma vidente italiana, interrogada pelo professor alemão Hans Dannert acerca da oportunidade de ir à África do Sul, experimentou a sensação de que não havia futuro para este homem. Teve, porém, a presença de espírito suficiente para simplesmente lhe desaconselhar a viagem. Hans Dannert morreu no mês seguinte. Conhece-se a importância que Freud, o criador da psicanálise, atribuiu aos sonhos, tão ricos em ensinamentos acerca do nosso eu profundo. Em compensação, manifestou durante muito tempo uma viva repugnância pelos fenômenos paranormais, pelas quais, porém, viria a interessar-se a ponto de aderir à Society
Física ou risonche, de que mais adiante se falará. Em 1895, quando ainda estava, e a ideia de um sonho premonitório lhe era totalmente estranha. Sou eu que queria examinar a garganta. Sonhou que queria examinar a garganta de Irma, uma jovem histérica que ele tratava nessa altura. Ela ofereceu uma certa resistência, como as mulheres que usam dentadura. Diz para comigo. No entanto, não tem necessidade disso. Ela abre então bem a boca e observa à direita uma grande mancha branca e distingue extraordinárias formações disformes que têm a aparência de cornetos de nariz e sobre elas grandes escaraças brancas acinzentadas. Ora, em 1923, declarou-se no mesmo local um cancro na boca do próprio Freud. Teve de submeter-se a numerosas intervenções cirúrgicas e viu-se forçado a usar até a morte uma dentadura que fazia sofrer muito, sabemos. E foi Freud quem o descobriu que muitas vezes o nosso subconsciente nos substitui por outra pessoa quando em sonhos se trata de nós. O ser humano pode agir sobre o seu corpo. A estigmatização teve primeiramente caráter exclusivamente religioso. Foram numerosos aqueles e aquelas que apresentavam as chagas de Cristo, particularmente São Francisco de Assis e próximo de nós, Teresa Neumann e Padre Pio. Este fenômeno foi também assinalado fora de todo o contexto místico. Olga Kahl, examinada em 1928 pelo Dr. Ost, possuía a singular faculdade de fazer aparecer a vermelho sobre a pele qualquer palavra ou figura simples em que o experimentador pensasse. Mas, nesse domínio, nada igual às curas miraculosas de Lourdes, ou, ousamos dizê-lo, das suas sucursais, nada nos obriga a atribuí-las à Virgem Maria. Pode crer-se, com efeito, que se dependesse da vontade celeste, decerto seriam menos raras e que Lourdes seria palco de um milagre permanente. Lá ver-se-ia renascer membros decapitados, ressuscitar cadáveres decompostos. Independentemente disso, as curas inesperadas existem, ainda que perturbem os céticos. Vejamos o caso de Pierre de Rudder, que em 1867 ficara com a perna esquerda esmagada pela queda de uma árvore. A tíbio perônio, fraturas no terço superior, eliminaram poucos depois fragmentos mortos de osso, o que provocou um afastamento permanente entre as extremidades que flutuavam num pus inesgotável. Os médicos, vendo que nada se remediava e que o pé podia ficar torcido com o calcanhar para frente, falaram naturalmente de amputação, mas como naquela época estas operações eram fatais em mais da metade dos casos, o desgraçado recusou. Em desespero de causa, fez-se conduzir à gruta de Lourdes Ostaker, perto de Gand, na Bélgica, arrastando-se penosamente sobre as muletas, amparado pela mulher e por uma desconhecida, deu a volta à gruta 3 vezes, e de repente, esquecendo as muletas, foi ajoelhar-se diante da estátua da Virgem. Após 10 anos de sofrimento, estava completamente curado. Os 2 ossos ressoldaram-se sem encurtamento nem calosidade. A horrível ferida estava cicatrizada. Fez-se a este propósito uma curiosa verificação que não pode deixar de desconcertar os crentes e que Louis Evelyn põe em evidência em Le Avangli Sans Mythes. A perna de Pierre de Rudder havia sido curada como que por um medíocre cirurgião de aldeia. Há também o caso de Gabriel Gargan, que, em consequência de um acidente ferroviário, ficara com uma vértebra lombar violentamente deslocada, o que provocava a paralisia dos membros inferiores, a uma inexorável gangrena. Posto que, indiferente em matéria de religião, Gargan deixou-se transportar a Lourdes em 1901. E no momento da passagem da procissão, levantou-se e seguiu o Santíssimo Sacramento. Citaremos 2 de casos análogos, nenhum dos quais pode ser explicado pela ação da autossugestão. Em junho de 1971, um telegrama da Associated Press anunciava: milagre em Lourdes? Pergunta. O Sr. Jean Dauriac, chefe de escala no aeroporto de Lourdes, deu o seu testemunho acerca de uma cena extraordinária que se passou na noite da segunda para a terça-feira.
na sua presença e diante de uma dezena de outras pessoas na sala de entrada do aeroporto. Paralítica desde o nascimento, uma menina de 3 anos e meio, Tanya Hogan, cujos pais hoteleiros em Dublin tinham vindo participar da peregrinação nacional irlandesa a Lourdes, começou subitamente a andar. Estávamos a registrar os passageiros, contou o Sr. Dowrick, e a senhora Hogan tinha a menina nos braços. A certa altura, a senhora Hogan pôs cuidadosamente a filha no chão, amparando-a sempre. De súbito, vários peregrinos começaram a gritar. A senhora Hogan, pregada no chão, tornara-se muito pálida, e todos os presentes viram a menina começar a andar e percorrer mais de 30 metros na sala. O pai seguiu a menina enquanto a mãe, tomada por intensa emoção, se refugiava num canto da sala para chorar e rezar ao mesmo tempo. Depois desta cena patética do embarque, senti vontade de subir ao aparelho antes da decolagem. Apesar de não ser católico praticante, o Sr. Dowrick pensa que se tratou de qualquer coisa que se produziu para além das leis naturais. Falar de milagre, concluiu o Sr. Dowrick, é talvez um pouco precipitado, mas passou-se algo de pungente e na aerogare dos doentes que funcionavam no aeroporto de Lourdes nunca se vira nada de semelhante. O gabinete das verificações médicas de Lourdes terá de se debruçar sobre estes fatos ocorridos à margem de qualquer cerimônia religiosa a 12 km do santuário de Lourdes. Saltar os olhos sob reserva, bem entendido, de uma autentificação posterior, pois preocupada em não proclamar o milagre, senão quando estão afastadas todas as outras possíveis causas de cura, a igreja mostra-se muito circunspecta e demora o seu tempo, que aqui ainda menos que em qualquer dos outros casos, a autossugestão não poderia ser invocada. A idade da criança opõe-se absolutamente a isso, e não se vê como é que os seus pais ou os que a rodeavam teriam podido agir sobre ela. E de resto, por que é que a cura se produziu após a peregrinação? Pergunta. Então, os exemplos demonstram, para além de toda dúvida razoável, que o sobrenatural, ou antes, o paranormal existe. O velho materialismo do século XIX não passa de uma ruína antiquada, indefensável. Agora que as numerosas teorias científicas metamorfosearam o nosso universo, é tempo de considerarmos a uma nova luz os fenômenos outrora ridicularizados. Esse capítulo é apenas uma introdução a um problema muito mais grave que, desde a origem, preocupa o Homo sapiens, o problema da sobrevivência depois da morte. O meu fim é examinar metodicamente as tentativas do passado e do presente que os homens e o além têm repetido para entrar em comunicação. Em suma, determinar a situação atual do problema. Vejamos, em primeiro lugar, as explicações que as religiões deram para este assunto que, no fim de contas, diz respeito a todos nós. Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander.